Olá, tudo jóia? Agora nós vamos fazer uma questão de fenômenos de transporte 1 envolvendo a equação da continuidade. Por que a gente tem uma leve noção aqui que vai ser uma equação da continuidade? Principalmente porque está relacionada à vazão. Ele falou de vazão, volume, diâmetro, isso está muito bem relacionado à equação da continuidade. A equação da continuidade ela está inteiramente relacionada à vazão mássica ou vazão volumétrica. Então, por isso que aqui nós iremos usar a equação da continuidade. Equação da continuidade. Nessa questão, ela fala assim: diante do escoamento em regime permanente que ocorre na tubulação apresentada pela imagem abaixo, calcula a área e a vazão no ponto 2. Preste bastante atenção nas informações já dadas na figura e o que ele realmente está querendo. Ele está querendo apenas a área, ele não quer diâmetro, ele não quer raio, ele quer apenas a área e a vazão no ponto 2. A equação da continuidade, ele fala que a vazão mássica de entrada é a mesma vazão mássica de saída. E ela está bem relacionada, porque a não ser que haja reação química e tudo mais, realmente a massa não vai modificar. Então, a nossa massa de entrada é igual à massa de saída. Mas a vazão mássica de entrada é igual à vazão mássica de saída. Só que nesse caso, não tem como a gente falar de vazão mássica, porque o nosso objetivo aqui, o nosso foco principal, é justamente o nosso foco principal aqui é focar em volume. E se o nosso foco é volume, nós precisamos transformar algo de vazão mássica para vazão volumétrica. E uma dessas formas é fazendo por meio da densidade. A densidade atua como esse parâmetro de transformação. Então, da mesma forma que massa sobre volume é igual a densidade, a gente pode falar que vazão mássica sobre vazão volumétrica é igual a densidade. E isso resolve 50% dos nossos problemas. Então, vamos lá. Conhecendo isso, nós vamos saber, então, que a vazão volumétrica nada mais vai ser do que a densidade de entrada vezes a vazão volumétrica de entrada, que vai ser igual à densidade de saída vezes a vazão volumétrica de saída. Excelente! Só que nem todos aqui estão falando de vazão volumétrica. Começa a falar de volume, de velocidade, desculpa, e diâmetro. Então, nós temos que saber o que vazão volumétrica tem a ver com diâmetro. Tem tudo a ver com diâmetro, porque velocidade vezes área é a mesma coisa de vazão volumétrica. Então, isso faz todo o sentido. Então, quando a gente puder usar e trocar vazão volumétrica por velocidade vezes área, a gente assim faremos. Dessa mesma forma, nós faremos. Então, vamos entender, aplicar aqui para esse sistema focado nesse problema. No entrada, nós temos duas entradas, tanto a entrada 1 como a entrada 2. E nos dois não estão falando nada de vazão volumétrica, eles estão falando de velocidade e de diâmetro. Tanto que no 2 o objetivo é até achar a área, inclusive. Então aqui no ponto 1 vai ser densidade 1 vezes vazão volumétrica, que era velocidade 1 vezes a área. Área é π vezes diâmetro ao quadrado 1 dividido por 4. Porque a área, nesse caso, provavelmente é circular. Se ele não falou nada e te deu diâmetro, pode considerar como circular. O 2 vai ser velocidade e a gente não vai precisar multiplicar por diâmetro ou algo do tipo, porque ele pediu área aqui. Então, nós não vamos dar esse trabalho. Então, vamos colocar densidade de 2 vezes velocidade 2 vezes área 2. E na parte 3, nós não temos nem área, nem velocidade e temos exatamente a vazão volumétrica. Então, já que ele nos deu esse valor pronto, vamos utilizar exatamente ele, a vazão volumétrica 3. Dessa forma, a gente só precisa tomar muito cuidado que a questão aqui é vazão volumétrica vezes densidade 3. Porque aqui, se a gente colocar aqui, teremos uma inconsistência dimensional. Tomar muito cuidado com isso. Como todas têm a mesma densidade, eu posso falar que o fluido é incompressível. O que significa o fluido ser incompressível? Significa que ele não vai mudar se ele estiver sofrendo grandemente, drasticamente sua densidade em diferentes expressões. Por exemplo, os gases,
dificilmente a gente pode falar que um gás é incompressível, porque se mudou a pressão ali, a densidade dela vai sofrer e vai modificar fortemente. Agora, se a gente falar de água, de fluido, líquido, se ele sofreu algum tipo de pressão, dificilmente tem uma variação muito grande de densidade. Então, nesse caso, a gente fala que esse regime é permanente e que o fluido é incompressível, de tal forma que eu posso falar que a densidade 1, a densidade 2 e a densidade 3 são iguais. Então, a gente pode cortar. Vamos para a próxima. Velocidade 1. Nós temos a velocidade 1. Velocidade 1 é 7 vezes π. Diâmetro ao quadrado. Diâmetro está em centímetros. Passa para metros para termos consistência dimensional e de unidade para não ter problema no futuro. Então, vai dar 0,25 metros ao quadrado dividido por 4, mais velocidade 2, 4,6, vezes área 2. É igual a 5, correto? Que é a vazão volumétrica. Então, nós cortemos as densidades e ficou vazão volumétrica de entrada mais é igual a vazão volumétrica de saída. Mas então, é sempre interessante pegar desde o início para entender o porquê que a gente está cortando essa densidade. Porque vamos supor que você pega uma outra questão e do nada sai cortando densidade lá. Se você não entende o porquê está cortando, pode ser que em algumas vezes não dê muito certo essa tentativa. Então, tenta entender a respeito de qual fluido está falando. Nesse caso, como ele não falou densidade, ele não falou nada a respeito, a gente supôs que o fluido é incompressível, tá? Então, vou até anotar aqui, pra gente não esquecer dessa parte. Fluido. O bom de engenharia é muito isso, né? A gente pode chegar e falar, ó, considerando o fluido incompressível. Principalmente em resoluções de prova, tudo que você estiver pensando e sentindo que precisa ser considerado, escreva, considerando o fluido incompressível. Para que não haja nenhum questionamento a respeito do professor, algo do tipo. Considerando fluido incompressível. Muito importante. Perfeito. Agora é só resolver encontrar a área e ser feliz. Quando nós resolvemos essa equação aqui, a área 2 ela vai ser igual a 1,01 metro quadrado. Podemos fazer esse 1,10 metros quadrados com confiança, porque nós temos total confiança que nós temos aqui uma consistência dimensional. Só que ele também pediu a vazão do ponto 2. Nós sabemos que vazão volumétrica vai ser área vezes velocidade. Então, é área 2 vezes velocidade 2. Deixa eu me dar uma melhoradinha nesse V. Dessa forma, vazão volumétrica 2 vai ser 1,01 vezes 4,6. Vazão volumétrica 2 vai ser igual a 4,66 metros cúbicos por segundo. Verificando? Isso mesmo. Então é isso, pessoal. Fico por aqui e vejo vocês na próxima questão.